Olha o papelzinho aqui, ó. Moro. O último é o Moro. O último é o Moro. Depois ele pode abrir, se você tiver alguma sugestão de outsiders, quem está nos assistindo também, né, tiver mais algum nome, Mandetta, coisas do tipo por aí, tá certo? Quer fazer as honras da casa? Posso? Moro. Vamos lá. Moro. Bom, o Moro, Sérgio do Moro, ponto de vista da... Ex-juiz Sérgio Moro. Isso aí. O Moro, ele tem uma vantagem em relação aos demais, que é o fato de pegar... Bom, primeiro, ele tem, pelo IPESP, ele é o único pelo IPESP que derrota o Bolsonaro no segundo turno. E por que ele faz isso? Porque além dele ser razoavelmente bem aceito pelos que não votam no Bolsonaro, por aqueles que não gostam do Bolsonaro, ele ainda captura uma parte dos votos do Bolsonaro, né? Então, se você olhar os cenários de segundo turno, o que dá para ver? Que o Moro... Cadê aqui o numerinho do Moro? O Moro, no segundo turno, ele tem 36% dos votos. Um número meio parecido com os outros, né? Meio parecido com os concorrentes. Só que o Bolsonaro teria 32% pelo IPESP. Ou seja, se o Bolsonaro tinha, no melhor cenário, 41%, uma parte desse 41% desiste de votar no Bolsonaro e anula, fica indeciso ou migra para o Moro. Então é o eleitor morista, lavajatista, né? Então ele desiste de votar no Bolsonaro e passa a votar no Moro. É o cenário que o Bolsonaro tem menos votos. Outra coisa é essa, talvez a experiência que ele teve como ministro, além de ele ter essa história como juiz, né? Então essas duas coisas favorecem ele, no mínimo, ter maior atenção à legalidade dos atos administrativos, a pensar de uma forma diferente nas ações, nas atribuições que cada órgão tem, né? Essa é a coisa boa de você ter formação em direito se você quer trabalhar no setor público, né? Agora tem um monte de coisas a gente considerar. A primeira é a experiência pequena ou quase nula dele como no executivo, em especial nas outras áreas, né? As áreas que são mais relevantes, porque o Ministério da Justiça é importante, faz coisa, é fundamental para o presidente, com certeza, mas é menos relevante do que é o Ministério da Economia, do que é o Ministério da Educação. O Ministério da Educação é o que mais emprega a gente, o Ministério da Saúde, que resolve problemas fantásticos, tem muito recurso, tem gente que depende do Ministério da Saúde, porque a Secretaria Estadual praticamente inexiste, como é o caso do Norte, onde está tendo os grandes problemas, né? Então, o Moro, nessas áreas todas, é nulo, ele não entende dessas coisas, ele vai ter que aprender. Com certeza é um cara mais do que capaz para aprender essas coisas. Mas talvez o principal problema dele em relação ao cenário eleitoral para 2022 é o fato dele não ter um partido político para chamar de seu, né? E ainda não consigo ver ele filiado em nenhuma das opções existentes, né? Então ele teria que construir isso. É o mesmo problema do Huck, né? Com a dificuldade adicional que pelo menos o Huck tem, essa ligação com os movimentos apartidários, e o Moro nem isso, né? E ainda tem toda uma mística em torno do nome, né? O pessoal, quando fez aqueles infláveis nas manifestações, tem toda essa questão relativa aos processos do Lula, né? Que faz com que todo mundo tenha alguma opinião
em relação a ele, que pode inclusive ser opinião que não corresponda à realidade, porque afinal ele estava exercendo no processo, a grosso modo, o que deveria ser, ele estava ali no processo eleitoral, no processo de julgamento do Lula, exercendo um cargo técnico, e que deveria olhar os fatos à luz da lei de forma técnica. Ou seja, não havia nenhum, entre aspas, mérito, né, do ponto de vista eleitoral para o cara ser alçado a super-homem, né? A mitificação do que ele de fato fez como um cargo técnico, né? Talvez a promotoria, né? Que fez todo o trabalho de investigação, o processo acusatório, né? A construção do processo acusatório, né? Seria algo mais ligado a essa super-humanidade, né? Porque afinal eles que enfrentaram os problemas de forma mais intensa, que inclusive é meio incomum, né? Que é inclusive o que levanta suspeita, porque lá, como em poucos lugares, é claro que depois de você assistir o filme Receita Federal, assistir os filmes que foram produzidos, né, tem uma série no Netflix e tal e coisa, depois que você vê tudo aquilo, dá para mecanismo, né? E até os filmes que abordam essa questão pela outra perspectiva, né? Tudo isso nos ajuda a pensar o quanto que eles talvez tenham agido em alguns instantes envoltos num civismo como pouco às vezes se vê no setor público, que normalmente você cumpre as regras ali, as regras às vezes são tolhedoras, fazem com que a pessoa não vá além, não tente resolver os problemas que a estrutura te amarra, e ali esse povo da promotoria aparentemente foi além. Eles enfrentaram a corrente contrária, né? Ou seja, talvez o Moro receba os méritos, talvez indevidamente, não sei, né? Certamente numa campanha política isso viria à tona, né? Então talvez, e mais, o Moro ainda vai enfrentar a discussão política relativa a talvez ele ter as suas decisões colocadas sob suspeição, que é o que está em discussão agora. Então, se ele for declarado como um juiz parcial, provavelmente não vai ter nenhuma consequência na carreira que ele escolheu para agora, mas certamente como político isso vai ter problema, né? Então talvez o que essa pesquisa aqui captou, ele vencendo o Bolsonaro, seja um dado que não ficaria firme caso a repercussão da suspeição das suas decisões seja declarada. Verdade. É isso? Bom, o Moro, né? O Moro como candidato. Então, o que eu coloquei aqui? Né? Eu coloquei como vantagens, né? Então, claro, eu concordo com você com tudo que você falou, né? Como vantagens, ele tem a imagem da Lava Jato a seu favor, merecida ou não, é a imagem da Lava Jato ao seu favor, né? Ele saiu como a figura da Lava Jato, então ele tem essa imagem atrelada a si mesmo, a imagem do homem honesto, então um homem incorruptível, né? Um homem sério, um homem desse tipo, então como pontos positivos, né? Como vantagens. As mensagens estão chegando aqui, o pessoal deixou para entrar na última hora aí, né? Ele tem a favor de si um aspecto, como você também disse, de intelectualidade. Ele é um professor, ele é um juiz federal, o que demonstra que é uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem conhecimentos, né? Não é uma pessoa muito esclarecida, então ninguém pode dizer que não é uma pessoa inteligente, esclarecida. Tem um currículo muito bonito, foi professor da Federal do Paraná, né? Era professor da Federal do Paraná enquanto era juiz, né? Tem um histórico de vida honesto, um histórico de vida que a princípio imaculado, certo? Então esses todos são pontos positivos, mas nem tudo são flores, né? Eu coloquei aqui alguns pontos negativos aqui. Queria agradecer aqui, ó, temos presença aqui, o Durval que voltou,
o Ricardo Luiz Pontes, obrigado pela participação, Luiz, o Ricardo, bem-vindo. O Ricardo novamente mandou um tapinha, umas palminhas, parabéns. O Durval está fazendo uma pergunta. Durval, vou terminar meu comentário e já faço sua pergunta, tá bom? Só mais um minutinho aí, Durval, colega Lari. O que eu coloquei de pontos negativos aqui do Sérgio Moro como candidato, não são críticas pessoais, como candidato, né? Volto a ressaltar sempre isso, né? Bom, mesmo a crítica que eu fiz a alguns outros candidatos, ele falta uma base eleitoral. Será que a base dele é a mesma? Você acabou de dizer que sim, então eu acho que estou enganado. Pelo que você viu na pesquisa, ele rouba eleitores. Então a base eleitoral dele seria a mesma do Bolsonaro. Mas aí você fica com aquela condição de, se o governo Bolsonaro for razoavelmente bem até o final, economicamente, principalmente a economia, a questão para o eleitor é, por que eu vou trocar o que está certo e está funcionando por algo que é dúvida, né? Então, na dúvida, a tendência do eleitor é votar na continuidade, né? Se não votar no Moro ou votar no Bolsonaro, o Bolsonaro já está lá há 4 anos, então que continue, se for o mesmo eleitor, né? Então, vai depender de um derretimento do governo Bolsonaro, uma crise econômica, ou alguma coisa assim, para que esse eleitor migre para o Moro, né? É difícil esse eleitor migrar sem um motivo, né? Sem um motivo. Então, essa é a minha opinião, né? A oratória dele é ruim, talvez como juiz, talvez como intelectual, e como juiz ele não está acostumado a debater, ele está acostumado a falar e ser ouvido, né? Então, você vê que o Moro ele tem muita dificuldade com o discurso, mesmo a articulação das palavras dele é ruim, às vezes é ruim você... eu recomendaria para a equipe do Moro, né? Eu conheço algumas pessoas da equipe do Moro, né? Um abraço aí a Ellen, né? Que cuida da parte do digital aí da equipe do Moro, uma fonoaudióloga, né? Porque ele realmente tem problema até de dicção de palavras, né? Ele engole letras, às vezes é difícil entender as palavras dele, quando ele fica nervoso ele sobe o tom, né? Ele sobe o tom e aí que você não entende nada. Então a oratória dele é muito ruim, né? E ele vai ter dificuldades no debate para isso. Então ele precisa melhorar a oratória, né? A falta da base política, ele é um técnico, um juiz, como você mesmo falou. Apesar que Bolsonaro não tinha experiência de cargo executivo, William, vamos lembrar que ele está no Congresso há 28 anos. Né? 28 anos não são 28 meses. Né? Então, ele podia não ter experiência, mas ele conhece, ele sabe como as coisas funcionam, ele conhece pessoas, governos vieram e foram e ele estava lá. Né? Mas o Moro não, né? O Moro não tem experiência política nenhuma. Talvez ele, inclusive, a gente ouve relatos de que, mesmo nas reuniões de ministros, ele, enquanto ministro do Bolsonaro, ele nunca conseguiu se integrar com os ministros, sabe? Ele não era aquele cara que tinha fluência, que batia papo, né? Ele sempre meio reservado, ele não conseguiu se integrar no grupo. Né? Então, ele não conseguiu se integrar num grupo com pessoas que pensam parecido com ele, imagina num congresso, né? Se a gente acha que o Bolsonaro ia ter dificuldade para negociar, e aparentemente ele está conseguindo negociar, pelo menos as 2 eleições que nós tivemos essa semana mostra que o Bolsonaro conseguiu, eu não estou nem falando de corrupção, estou falando de negociação política, né? Ele conseguiu articulação no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado. O Moro ia ter muito mais dificuldade, né? Ele não tem essa vivência política, da vida política, do ouvir o contraditório, do ceder, né? Não sei exatamente. Então, isso. Outro problema dele é a falta de apoio da mídia. Né? Quem é que vai apoiar o Sérgio Moro? A mídia é de esquerda. Né? Nós sabemos que a mídia... E quando eu falo mídia, eu falo de jornalistas, artistas, meios de comunicação em geral. Ele não ia ter o apoio da mídia ou do Sérgio Moro. Então, outro ponto negativo foi a forma como ele saiu do governo. Foi uma forma muito traumática a saída dele do governo. Né? Não foi uma forma suave. Né? Por quê? Porque ele saiu, indo para a Globo, dando uma entrevista, mostrando mensagens pessoais. Ele tinha acabado de ser padrinho de casamento da deputada Carla Zambelli. Aí ele sai e mostra mensagens trocadas por ela, pessoais, né? Que soou assim como, caramba, o cara foi padrinho de casamento e agora está traindo, né? E já jogando no ventilador, e já acusando o presidente, e falando que tinha gravado conversas pessoais com o presidente da República. Poxa, né? Se o cara grava
conversas pessoais com o presidente da República, o que mais ele será capaz, né? Então, esse ar, assim, de uma pessoa de pouca, talvez, confiança, né? Foi uma saída traumática, né? Assim, ao meu modo de ver, opinião minha, né? Acho que até já externei isso para as pessoas da campanha dele, né? Esse foi um erro mais grave, né? Porque ele saiu com esse ar de, não de traidor, mas, cara, não se sai de um governo assim, né? Ele poderia ter saído de outra forma, como saiu o Taishi, por exemplo, o ministro da Saúde. O Taishi saiu, olha, não dá, não tenho mais condições, perdi o ambiente de trabalho, né? Tentamos trabalhar, e você sai mantendo, né? Mas a saída do Moro foi traumática e ele perdeu, o meu modo de ver, nessa saída, muito da simpatia da base eleitoral do Bolsonaro. Por isso que eu falo que ele não tem base eleitoral, porque ele esperava fazer tudo isso e conseguir base eleitoral onde? Na esquerda? Nunca vai ter eleitores da esquerda. Então, 35% aí de eleitores da esquerda talvez não votem no Moro, nem se você esquentar o cara com uma brasa, um ferro ardente. Aí o cara não vota, né? No Moro. Então, o que sobrou... Está partindo do pressuposto que o Bolsonaro deixaria de ser candidato quer dizer, que eles estariam competindo, estariam juntos. Eu estou fazendo análise da situação do Moro, cadê a base eleitoral dele? Se eu pensar que a esquerda tem uns 30 e poucos por cento, que é o que você tem mostrado nas pesquisas, esse 30 e pouco por cento não vota no Bolsonaro de jeito nenhum. Não vota. Não, mas veja bem, olha só o resultado. O resultado não é o que mostra a pesquisa. Não, porque a pesquisa mostra o quê? Mostra 36 para o Bolsonaro, para o Moro, e 32 para o Bolsonaro. O que isso quer dizer? Que 60... Então, o outro 30% é o 30% que eu estou falando da esquerda. Não está votando. É o que eu acabei de falar. 32% não está votando. Mas é exatamente então, o que eu acabei de falar. Se esse for o cenário, eles vão... Não vou votar. Deixar de votar. Deixar de votar. É o que eu falei. 35% não vota no Moro, que é o pessoal da esquerda. Está aí, ó. Tá aí os números. Nem estou olhando esses números, mas está perto. 32%. E 8% que votaria no Bolsonaro contra o Haddad deixaria de votar e votaria no Moro. Pode ser. Agora, o que acontece? Será que os 30% de eleitores de esquerda vão realmente se abster e não vão participar de forma alguma? Eis aí o problema das pesquisas. Você vê que as pesquisas têm errado muito nas últimas eleições, né? Porque é justamente... eu penso que os erros acontecem justamente por causa desse julgamento do quão decidida a pessoa está em votar e o quão asco a pessoa sente na hora desistir de votar ou mudar o voto, né? Então, provavelmente, o eleitor de esquerda que gosta muito de política iria olhar esse cenário aí, iria tampar o nariz e ia escolher um dos dois, né? Será? Ia olhar assim, o cara de esquerda ia olhar assim, quem eu odeio mais? Né? Quem eu odeio mais? O Bolsonaro ou o Moro? Quem eu desgosto menos? Moro ou Bolsonaro? E aí ele ia olhar dessa forma. É possível. E alguns, ainda que nos 33, 10% escolha, são esses 10% que vão decidir a eleição. Né? É possível. É possível. Isso numa hipótese dos dois para o segundo turno. Exato. Muito bem, William. Estamos aqui que é bem improvável. Que é bem improvável. Estamos aqui há 3 horas. 3 horas. Começamos às 15, são 18h05. Rapidamente, William, sugestões de outsider. Quem pode surpreender? Vamos lá. Flávio Dino? Olha, Flávio Dino é um nome que não está na pesquisa, que deve constar, ou pode constar da eleição, principalmente porque ele já tem 2 mandatos como governador, então ele vai se candidatar, se ele quiser permanecer na vida pública, ele vai ter que se candidatar a outra coisa. O Mandetta é outro nome que ficou bastante em evidência por causa da forma como foi a crise, então é possível que ele se candidate. Na pesquisa tem Mandetta com 3% dos votos e também tem Amoedo. Amoedo. Então, o Partido Novo tem surpreendido e tem crescido.
Mas acho que não passa disso. 3? Vamos ver. 3? Acho que na pesquisa está 3%, acho que é um bom número. Arthur Duval, mamãe falei, já teve 10 para prefeito. Não, mas aí é para prefeito, é outro escopo. É outro papo. Que nem para deputado. Se o MBL fosse lançar alguém, provavelmente lançaria o Kim Kataguiri. Que eu não sei nem se tem idade para ser presidente. Acho que para se candidatar para presidente, que a idade é outra. Né? Acho que não tem condições. Então, eles, se forem apoiar alguém, provavelmente apoiariam alguém como Zema. o Amoedo. Assim, Zema poderia ser, se o Amoedo não fosse, e se ele quiser, né? Mas como ele está no primeiro mandato, a tendência é que ele se candidate à reeleição. Pode ter o Jacques Wagner também, né? O PT fazer uma articulação para contrapor a indicação do Haddad. O Lula já. Aí o Jacques Wagner. O Lula já indicou o Haddad é mais jovem. Acho que o Jacques Wagner também já está com uma certa idade. Acho que não. Será o Jacques Wagner? Eu acho. Marina pode voltar, né? Pode aparecer novamente pelo Rede. Mas aí você estava falando no Huck ser candidato pelo Rede, né? Ela pode vir como ela pode vir como vice, uma chapa pura Rede. É um bom cenário, faz sentido, considerando o que o Rede, a maneira como a Rede funciona, né? Porque a Rede, salvo engano, é uma articulação de dois grupos, né? Um grupo marinista que iria enfim, a Marina se juntou a um outro grupo porque o abaixo-assinado que ela fez não foi suficiente. Juntaram dois partidos para criar. Tanto que é Rede e Solidariedade. Rede e Solidariedade, exatamente. Mais alguém de esquerda? Não, acho que não. Solidariedade é o partido do Paulinho. É o da Força. Não é isso, não. Bom, de todo modo, é o partido da Força. É o partido da Força. Mais alguém da esquerda? Acho que ficamos por aí mesmo. Eu acho que não, é por aí. Se aparecer um outsider, veja só, apareceram outsiders em 2018, porque 5 anos antes teve 2013, né? E aí, 2013 gerou o movimento do impeachment, né? E esse movimento permaneceu mobilizado a ponto de aparecer como eleitoralmente. E hoje não tem. Tem um outro fator aí. Então acho que a tendência é que se aglutine a tendência de aglutinar as forças que a gente já viu e não de surgirem forças que não apareceram ainda, né? Quer dizer, pode aparecer um candidato do PP. Porque o PP está forte. O PP está forte. O PP elegeu o Arthur Lira, né? O PP tem estado. Se o PP não apoiar o Bolsonaro, ou ainda o Bolsonaro não se filiar ao PP, e haver um racha entre PP e Bolsonaro, talvez o PP venha postular algum candidato. Ou apoie um desses candidatos aí, né? Que pode até ser o Maia, a gente não falou do Maia, né? Seria muito incoerente, porque, na verdade, a campanha se construiu na briga do Maia com o PP, né? Então, eu não acho que o Maia tem força para sair candidato. Eu não acho que o Maia tem força para sair candidato. Não vejo isso. Não, está especulando novos candidatos. Né? Novos candidatos. Novos candidatos que eu já ouvi foi o que ganhou para o Senado. Esqueci o nome dele. O que ganhou do Senado? O que ganhou? É o Rodrigo, né? Rodrigo, deixa eu pegar aqui. Cadê aqui? Esqueci o nome dele aqui. Rodrigo Pacheco. Jovem, atuante.
Rodrigo Pacheco. É advogado, formado em Direito, parece que fala muito bem, entendeu? Então, o pessoal já está... Se ele aprovar alguns dos grandes projetos, ele pode chamar algum filho de seu, né? Ele pode dizer que sou co-padrinho. Também pode aparecer um Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, mas isso envolve o Dória não querer continuar, não querer participar. O Eduardo Leite pode ser reeleito para deputado, né? Também tem a chance do Flávio Dino não querer e eventualmente a Manuela querer. A gente tem a Manuela Dávila como candidata a presidente. Repetir mas aí a também chapa com o Haddad, talvez? Pode repetir com o Haddad, pode fazer não se esqueça uma que essa chapa, mas não se esqueça que essa chapa Haddad-Manuela já foi para o segundo turno. Não se pode dizer que é uma chapa fraca. Né? Eles conseguiram passar para o segundo turno. Perderam, mas foram. Né? Então talvez eles repitam. Talvez. William, tem uma pergunta aqui do Durval, última pergunta, para nós caminharmos para encerrar hoje. Ele pergunta assim, o novo momento econômico mundial irá beneficiar o Bolsonaro? É uma pergunta. Daqui até a eleição, talvez ganhe força a fala do, abre aspas, eu disse que a economia mata tanto quanto a pandemia. Fecha aspas. Enquanto Lula, Dória não terão apelo de campanha. Ele está dizendo que talvez daqui para frente, até com o advento da vacina, a memória das pessoas... Opa, caiu o vídeo do William. Você está me ouvindo, William? Eu estou. É que o nosso... Você esbarrou em alguma coisa aí? Não, o Rodolfo estava me ligando aqui. Acho que ele não conseguiu o sucesso. Você está no celular aí, né? Então, ele está dizendo que, talvez, né, aí com a vacina, as pessoas, na memória das pessoas, daqui 6 meses, 8 meses, vem a crise econômica e talvez a opinião do Bolsonaro aqui, não, a economia mata tanto quanto a pandemia, talvez seja mais presente na memória. O que você acha? É possível esse cenário? E aí isso fortaleça ainda mais o Bolsonaro? Excelente pergunta, né? No começo da minha participação hoje, eu comentei o seguinte, Durval, que eu achava e acho, né, que a gente fazer elucubrações sobre o futuro nesse momento tem bastante incerteza. Tem um monte de coisa que pode acontecer e que nós não temos o controle hoje. Uma delas é os desígnios aí que o acaso, que Deus, enfim, vão nos reservar em relação ao que vai acontecer com a pandemia. Se a vacina, de fato, resolver o problema da pandemia e nós tivermos acesso à vacinação farta, sem restrições, ao longo desse ano, e não só nós, o mundo inteiro, nós vamos ter um mundo em 2022. Se surgirem novas cepas do vírus que tornem as vacinas inócuas, né? Que elas resolvem por um tempo, mas depois não resolvem mais, ou qualquer outra tragédia do tipo pandemia que a gente não tinha condição de prever. Eu mesmo gravei um vídeo com o professor Rodolfo, com o professor Robson, no começo da pandemia, em que a gente estava especulando que tudo estaria resolvido em outubro. A gente gravou um vídeo em março, né? Gravamos o vídeo em março e falou assim, a gente estava ainda meio no clima do gripezinha, né? Então, em outubro já era, né? Outubro passou. E a gente está agora... falando de outubro que vem, fevereiro. Não, mas o problema continua. O problema está aí. Eu falei que eu estava falando de outubro que vem. Outubro de 2050, né? Rolou. Então, quer dizer, a gente não sabe o que vai acontecer no que tange a isso, mas se a se a pandemia de fato for sanada, nós vamos ter um 2022 lindo, né? Vai ter crescimento, todo o crescimento que estava acumulado nesses anos, talvez venha em 2022, nós tenhamos um ano perfeito, e aí o Bolsonaro, sem dúvida, vai poder colher os frutos disso, né? Agora,
Se acontecer o contrário, quer dizer, a pandemia continuar vitimando um monte de gente, as vacinas serem inócuas, aí não só o Bolsonaro, toda a classe política vai ter muita dificuldade. Mesmo o Dória, que está falando em vacina hoje em dia, se a vacina amanhã depois apresentar alguma... Paga o preço. Então, toda a classe política vai enfrentar os problemas disso se o problema não se resolver rapidamente. William, missão cumprida e cumprida. Né? Missão cumprida. 3 horas aí de... Quem está aí conosco, estamos aqui desde as 15 horas, agora são 18h17, há mais de 3 horas que nós estamos aqui nas férias. Estamos de férias, mas a gente não se furta a fazer um bate-papo bom. Né? William, queria te agradecer. Um assunto fantástico, né? Vamos ver daqui a um ano, rever esse vídeo, William, para ver onde a gente... na próxima eleição, para ver onde acertamos, onde erramos, né? Com esse prazo longo, 1 ano e 19 meses, 1 ano e meio, então vai dar para nós termos uma boa... fazer um vídeo desse quando for a segunda eleição, né? Depois de 2022, segundo turno, aí a gente fazer uma revisão, o que erramos, né? O que erramos e o que acertamos aí nessa nossa previsão. William, obrigado por ter aceito o convite, por participar, tá certo? Foi ótimo, sempre né? E é isso aí, deixa suas palavras finais aí. Queria agradecer a todo mundo que está nos escutando, quem acompanhou ao vivo, e eu imagino que você vai colocar esse vídeo no YouTube, né? Vai deixar ele disponível para as pessoas assistirem, ou não? Ele vai ficar disponível no Facebook, no meu Face ele já está, e depois eu tenho que fazer a edição para colocar ele no YouTube. Isso deve demorar alguns dias, mas no Facebook ele automaticamente já fica disponível. Maravilha, então eu agradeço aí o convite, viu, Robson? Muito obrigado mesmo. É um assunto muito, muito bacana de se discutir. Mais uma vez, quer dizer, isso tudo é baseado, tudo que eu mesmo disse, que os colegas disseram, né? É baseado na nossa leitura, é uma visão possível de se ter, mas há outras, tem outras possibilidades. Nossa ideia não era esgotar o conhecimento sobre esse assunto e tomara que nós tenhamos uma boa classe política para o futuro. É isso aí. Queria agradecer também, o professor Rodolfo caiu a conexão, ele está insistentemente passando mensagem, ligando, e ele não consegue voltar, não sei porquê, é uma pena, mas eu queria deixar aqui de público o meu agradecimento ao professor Rodolfo Butcher, que é um amigo, um grande profissional, professor aqui do Instituto, tem uma vivência política muito grande, e agradecer quem nos prestigiou, quem mandou mensagem, quem assistiu, nem que seja só um pouquinho, tá certo? O vídeo fica disponível, a Graça está colocando aqui, William, gostei bastante, quando tiver no YouTube me avise, é sempre bom ouvir pessoas com outras visões. Legal, Graça, é isso aí, também é importante, né? Eu sempre costumo dizer, nós temos que ouvir gente que está fora da bolha, né? Se você é de esquerda, ouve as pessoas do outro lado, ouve as pessoas de direita, assiste palestra, para você ouvir o que as pessoas falam, né? Se você é mais de direita, ouve palestra, ouve pessoas da esquerda, para você desenvolver sua capacidade de argumentação, saber questionar as suas próprias ideias, seus próprios pensamentos, sempre é saudável, tá? A minha intenção depois é separar esse longo vídeo, óbvio que eu não vou pôr um vídeo de 3 horas no YouTube, mas a minha intenção depois é separar em vários pedacinhos, William, para cada um dos candidatos. Essa é a minha intenção, vamos ver se eu consigo, né? Então, o pedacinho do Moro, o pedacinho do Lula, o pedacinho do Dória, e assim, aí eu coloco lá no YouTube 5, 6, 7, né? 7 pedacinhos do nosso programa, tá bom? Obrigado a todos, uma boa tarde. William, fique em paz. Boa tarde para você, obrigado novamente. Obrigado a todos, um abraço, Graça, um abraço a todos. Fiquem com Deus, fiquem na paz. William, abraço, obrigado de coração, meu querido. Tchau, tchau. Um abração.